Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre as semifinais do Campeonato Carioca que começam agora, já no próximo sábado, dia 1º de março, né? E já começa com polêmica fora de campo, né, envolvendo o local da primeira partida aí desse jogo contra o Flamengo, na qual o Vasco é o mandante. Mas já tem que trazer para vocês uma novidade aí que deixou muita gente irritada por parte da torcida vascaína. O jogo não poderá acontecer em São Januário. Então a gente vai falar bastante aí sobre essa situação envolvendo se o Vasco joga no Engenhão, joga no Maracanã, né? Como que isso tudo vai, obviamente, impactar as questões ali de dentro de campo, né? Lembrando que o Maracanã é um gramado normal, o Engenhão tem um gramado sintético, então a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar muito também sobre mudanças no time do Vasco, mudanças no time do Flamengo, que terá 2 desfalques muito importantes para enfrentar o Vasco. O Vasco vai contar muito provavelmente com 2 reforços ou até 3 reforços para a partida desse final de semana. E vamos falar muito também sobre mercado da bola, né? Porque o Vasco aí está muito próximo de anunciar mais contratações, mais reforços que chegam aí para poder crescer, né, esse elenco, principalmente em questão ali ofensiva. Mas lembrando que o Vasco também busca peças defensivas, né, mais um zagueiro e mais um volante de marcação, né, aquele cão de guarda. Então a gente vai trazer todos os detalhes, trazer como estão as negociações, o que a gente pode esperar desses próximos dias, né, que antecedem o fechamento da janela no dia 28 de fevereiro. Lembrando que a janela internacional, janela brasileira, vai seguir aberta aí por mais um período até o mês de abril. Então, quero convidar você a assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Teremos a participação do Carlos Berbet, nosso jornalista, Matheus Gilbert, nosso estagiário, e também do Thiago Correia, nosso outro estagiário, aqui no final do nosso vídeo, trazendo informações importantes. Então convido você a assistir até o final, peço para você deixar o like, que é muito importante. Quem não for inscrito no canal, muita gente, mas muita gente mesmo, que assiste aos vídeos aqui, por algum motivo esquece de se inscrever. Então dá uma rapidinha, dá uma paradinha no vídeo, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e vem fazer parte da nossa família. E antes de começar o vídeo, rapidinho, provavelmente hoje à noite a gente vai sortear essa camisa aqui de jogo do Vasco com autógrafo de alguns jogadores pra galera que se inscrever lá no nosso canal Canto da Fé. Você que não se inscreveu ainda, corre que ainda dá tempo, vai ser só para os 1000 primeiros inscritos. Então tem quase certeza que hoje a gente ainda bate essa marca, e você que não se inscreveu não vai participar do sorteio. Então para rapidinho o vídeo, o link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário fixado. Você clicou no link, você vai ser direcionado para esse canal, você se inscreveu, automaticamente você vai participar. O sorteio vai acontecer ao vivo hoje à noite, caso a gente atinja a marca aí dos 1000 inscritos por lá. Então fica essa dica para você não perca essa oportunidade, não dê esse mole, que essa camisa pode estar sendo enviada para sua casa hoje à noite aí pelo correio, e até o jogo contra o Flamengo você já tá aí com essa camisa linda oficial com autógrafo de alguns atletas aí para você que se inscreveu lá no canal, beleza? Então rapidinho para o vídeo, o link tá aqui, primeiro link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Então bora falar um pouquinho sobre o clássico, né, cara? O Vasco vai enfrentar o Flamengo nas semifinais do Campeonato Estadual e já começamos o clássico com polêmica envolvendo o local da primeira partida. O Flamengo é o mandante do segundo jogo, né? A segunda partida que vai ser a partida decisiva de classificação para a final. O Flamengo terminou a primeira fase em primeiro colocado, ganhou a Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais e tem a vantagem também de mandar o segundo jogo, que vai ser no Maracanã. A gente já sabe disso, com torcida dividida, né, meio a meio. Mas o primeiro jogo, o Vasco não quer, né? Parece que a diretoria do Vasco vai deixar na mão dos jogadores a decisão de onde eles querem jogar essa partida. A gente tentou ontem colocar o jogo em São Januário, porém a polícia militar do Rio de Janeiro não aceitou, não acatou esse pedido, fala que é muito perigoso por ser um estádio ali com pouca capacidade baixa, né, de espectadores, somente 20 mil pessoas podem assistir, e muito difícil você dividir, né, São Januário ao meio, botar de um lado a torcida do Flamengo, de outro a torcida do Vasco, porque tem a social, a arquibancada, obviamente não dá para você pegar e separar ela no meio. Então realmente
Ia ficar, a gente tem que ser sincero, ia ficar um pouco complicado, né? A não ser que o Vasco colocasse o primeiro mando de campo só do Vasco e o segundo só do Flamengo. Mas aí o Vasco também ia perder muita grana, né? Porque o segundo jogo seria no Maracanã, 70 mil pessoas, e o Flamengo ia lucrar muito mais. Então, Pedrinho, parece que a diretoria passou a responsabilidade para os jogadores decidirem onde eles vão querer jogar, Maracanã ou Engenhão, e parece que os jogadores do Vasco vão escolher o Engenhão. Mas você fala, pô, Mário, mas o Engenhão não é um bom estádio, não tem aquela pressão, mas parece que os atletas do Vasco entendem que o time do Flamengo já conhece melhor o Maracanã, joga praticamente todos os jogos por lá, isso aí dá uma vantagem para eles, e o Vasco jogando no Engenhão, e vou falar para vocês, tá, o Vasco fez boas partidas no Engenhão ano passado no Campeonato Brasileiro, então pode ser uma arma, né, de repente, um time ali jogando com mais saída de jogo, um time de repente que possa pressionar a saída de bola do Flamengo, pode acabar dificultando aí, né, as ações ofensivas do rubro-negro aí nessa partida primeira partida das semifinais. E tem uns detalhes importantes, tá? O Flamengo vai ter 2 desfalques muito importantes, 2 atacantes de lado de campo. Everton Cebolinha e o Michael, os dois tiveram lesões confirmadas aí e não enfrentarão o Vasco. Do lado do Vasco, a única ausência confirmada é a do volante Paulinho. Levou o terceiro cartão amarelo, tá fora. O João Vitor, né, surgiu ali um burburinho que ele poderia ficar fora também, não tá suspenso, vai poder jogar, deve ser o titular ao lado do Lucas Freitas. E o Vasco pode ter 3 reforços para os jogos aí das semifinais. Nuno Moreira e o Benjamin Garré, o Vasco já enviou a documentação lá para a CBF para registrar os jogadores e talvez, não é certo, mas existe sim uma pequena possibilidade do Vasco conseguir até quinta-feira, né, registrar o Lloyd Augusto, ele que chega hoje ao Brasil, né, vai já estar ali fazendo exames médicos para assinar contrato de 3 anos com o Vasco, e caso a documentação chegue a tempo, tem chance do Vasco conseguir também registrar esse jogador, e aí vai ficar a cargo do Carille, se ele levará ou não os atletas aí já para esse primeiro jogo das semifinais. Eu levaria com toda certeza. Tem o elemento surpresa, tem o elemento ali também da expectativa, né, dos jogadores quererem estar em campo, então eu, sem sombra de dúvida, levaria esses atletas para o jogo, caso eles tenham condição aí de estar em campo, né? Os 3 vinham treinando, 2 deles vinham jogando, que é o Lloyd e o Nuno Moreira, então por que não? Por que não, né? Contratou, eu acho que é importante levar, principalmente para sentir o clima de um Vasco Flamengo, um clássico desse tamanho, acho que seria muito importante. A semana vai ser de muita preparação, de muito treinamento, de muita dedicação, para que a gente possa fazer uma boa primeira partida e conseguir, quem sabe, até sair na frente para no segundo jogo o Vasco conseguir a classificação para a final do campeonato estadual, aí independente de quem vier buscar esse título aí que o Vasco já não ganha, ó, há tantos e tantos anos. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre outros assuntos importantes, né? Principalmente em relação ao mercado da bola. Primeiro, Vasco ontem rescindiu mais um contrato de jogador que não fazia parte dos planos, Zé Gabriel. Zé Gabriel rompeu o contrato dele, né? Ele que tinha contrato com o Vasco até o final do ano, e agora o Zé Gabriel livre para fechar com algum outro clube, ou do Brasil, ou de qualquer lugar. O Zé Gabriel teve passagens ali de altos e baixos, né? Viveu momentos muito ruins de treinar em separado, viveu momentos de ser titular, até mesmo naquela recuperação, naquela arrancada que o Vasco deu no Campeonato Brasileiro do ano retrasado, que conseguiu se safar do rebaixamento. Desejo boa sorte pro Zé Gabriel, que possa ser feliz aí, independente de onde ele for jogar. Parece que ele pode estar voltando pro clube que ele atuou ano passado, Curitiba, né? Foi bem por lá, então tem espaço, parece que o pessoal lá gosta muito dele e pode estar retornando lá para o Coxa. E em relação às chegadas, né? O Vasco já tem 2 jogadores no Rio de Janeiro, o Nuno e o Garré. A tendência é que o Lloyd Augusto chegue ainda hoje para assinar contrato com o Vasco, né? O Vasco está negociando, mas com muita dificuldade, a contratação do Nézer, né? O Nézer Villarreal, colombiano de 19 anos, né, atacante que joga no Milionários da Colômbia. Porém, ontem a gente teve uma informação que o Porto de Portugal entrou na briga, e aí ficou uma briga difícil, né, porque o Porto negocia em euro, jogador jovem, acaba obviamente vendo, né, com ótimos olhos uma transferência para a Europa, né, mas o Vasco não desistiu da negociação. Inclusive tem 2 representantes do Vasco lá na Colômbia conversando diretamente com o empresário do jogador e com o clube, né, com o Milionários. Então o Vasco segue tentando aí, né, a vinda desse atleta, que seria muito bom, né, um bom reserva para o Pablo Verratti e um bom jogador também para fazer dupla de ataque com o Verratti quando necessário. Tem a situação do atacante Palácios, do Atlético Mineiro. A negociação está muito bem encaminhada, mas não é uma prioridade máxima, até porque o Vasco pode fechar essa negociação semana que vem ou na outra semana, caso seja necessário, né? Lembrando que a janela de transferências que fecha
fecha agora no dia 28, é a janela de transferência internacional. Jogadores que atuam no Brasil seguem podendo aí negociar, né, com mais um período de tempo. Então a situação do Palácio, se fechar essa semana, ótimo, né? Lembrando que ele virá por empréstimo ao Vasco aí até o final do ano, com a opção de compra aí, caso venha se destacar no Gigante da Colina. E aí o Vasco também olha para o mercado em relação a outras posições, zagueiro e primeiro volante, né? Lembrando que a posição de primeiro volante, o Vasco só tem um jogador com características de pegada, um jogador que tem aquela característica forte de marcação, que é o Hugo Moura, né? O Hugo Moura é único, é o lobo solitário, né? O Jair não tem essas características e nenhum outro jogador do elenco consegue, né, substituir o Hugo Moura à altura quando necessário. Então o Vasco foi atrás do River Plate pelo Rodrigo Vilagra, né? Acabou que a negociação deu uma travada pelos valores pedidos pelo River Plate, mas o Vasco tá de olho, tá ali acompanhando o mercado, né? Tem alguns jogadores interessantes, até mesmo aqui no mercado interno, no futebol brasileiro, e o Vasco aí busca, né, solucionar esse problema, que é um pedido do Fábio Carille. Em relação ao sistema defensivo, outra situação, tá? O Vasco tá buscando mais um zagueiro pelo lado direito da zaga. Aí você fala, pô, Mário, mas tem o João Vitor, tem ali o Maurício Lemos, que pode jogar por ali, um zagueiro destro, joga dos dois lados. Tem o Lucas Oliveira, que chegou, que também é destro, pode jogar por ali. Fato é, o Vasco tem aí muita possibilidade de se desfazer do João Vitor agora, nesse começo de temporada. Apesar da janela tá fechando internacionalmente agora no dia 28, a gente sabe que tem interesse de alguns clubes brasileiros. Palmeiras já fez contato, Cruzeiro já fez contato pelo João Vitor. Então o Vasco vê com bons olhos uma possível saída e o Vasco quitando a dívida que o Vasco tem com o Benfica em relação à compra do jogador no ano passado por 32 milhões de reais. E aí a chegada de um novo zagueiro possibilitaria, por exemplo, o Maurício Lemos entrar na vaga de titular, jogar ao lado do Lucas Freitas, chegando um novo jogador, brigando por essa posição. O Vasco abriu conversas com o Palmeiras pelo Kaique Naves e com o Red Bull Bragantino pelo Sérgio Palacios, né, zagueiro colombiano de apenas 20 anos de idade. Então as movimentações seguem acontecendo, seguem aí, né, aprofundando cada vez mais para que o Vasco possa buscar essas soluções aí imediatas para o elenco aí a pedido do Carille. E agora quem vai se aprofundar ainda mais nessas questões de mercado da bola são o Carlos Berbet, o Matheus Gilbert e o Thiago Correia, né? Eles são especialistas, eles entram em contato muitas vezes com os empresários, com os clubes de fora do Brasil. Então agora os três vão estar mergulhando de cabeça aí em como estão essas negociações, o que está acontecendo nesse momento em relação às chegadas e saídas de jogadores. Beleza? E antes de terminar o vídeo, mais uma vez, essa camisa aqui pode ser sua hoje à noite. A gente tem que bater a meta lá de 1000 inscritos no canal Canto da Fé. Então, ó, primeiro link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, tem um link para vocês. Clicou, se inscreveu, tá participando. E quem sabe, hoje à noite, a gente manda essa belezura para sua casa em qualquer local do Brasil. Beleza? Então se inscreve lá e bora ajudar. Um abraço, tamo junto. Vai lá, Berbet, vai lá, Matheus e vai lá, Thiago. Um abraço. Fala, rapaziada, Carlos Berbert na área, novamente aqui no canal do Mário Coelho, e a minha participação no vídeo de hoje envolve os dois atacantes estrangeiros, Lodi Augusto, o angolano que estava no Antalyaspor da Turquia, além disso, o Naizer Villarreal, promessa do Milionários da Colômbia, como eu já citei em um vídeo anterior, ele que ainda não tem uma bagagem nem minutagem tão alta ainda pelo time principal do Milionários, mas que vem se destacando na base, principalmente da seleção colombiana, principalmente no Sul-Americano Sub-20, que foi encerrado recentemente. Ele que teve um bom desempenho coletivo com a Colômbia, eles conseguiram a classificação para o Mundial da categoria ainda nesse ano no Chile, também um outro país vizinho do Brasil, e individualmente a performance foi ainda melhor. Ele foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e despertou o interesse de alguns clubes, entre eles o Vasco da Gama, um outro clube brasileiro que ainda não foi revelado, além de outros times europeus, como são os casos do Newcastle e também o Liverpool da Inglaterra. Mas primeiro falando ali sobre o Lodi, na madrugada entre domingo e segunda-feira, o atacante angolano, ele fez uma postagem ali enigmática, dando a entender que estava em um aeroporto, colocou também o emoji de um avião, e aí, né, fizeram aquela ligação de que ele estaria esperando um voo, né, um avião em si, e eu fui buscar ali, saber um pouco mais, estou com uma fonte lá na Turquia, um brasileiro que está lá no Antalyaspor, conversei com ele, e bom, mais ou menos
foi o que o Pedrosa aí, o nosso amigo, trouxe de informação. Ele realmente estava esperando um voo, primeiro para Portugal, tá? Para resolver algumas questões burocráticas de documentos, para então depois ele iniciar a sua viagem aqui para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, e então fazer os exames médicos e, caso seja aprovado, assinar um contrato ali de 3 anos com o Vasco da Gama. O Gigante da Colina, a princípio, vai pagar 1,5 milhão de euros para o Antalyaspor da Turquia, cerca ali de 8,5 milhões de reais fixos, tá? Mas essa negociação ela pode aumentar, né, o montante caso metas previstas em contrato sejam batidas. Perdão. A primeira delas, 700 mil euros, caso ele atinja objetivos de números de partidas. 700 mil euros seria ali quase 4,2 milhões de reais na cotação atual, e inclusive se ele alcançar um determinado número de gols e assistências, vão ser mais 150 mil euros, aproximadamente 900 mil reais, e mais 150 mil euros aí para o Lloyd, caso o Gigante da Colina ele consiga se classificar para a Libertadores até o fim de 2026. E aí, inicialmente, foi se arrastando, né, para uma novela com diversas reviravoltas. O Lloyd já pareceu estar mais próximo, depois um pouco mais distante. O Antalyaspor, ele estava fazendo o jogo duro, né? Isso porque o Gigante da Colina, o Cruz Maltino, perguntou: tá, e aí, qual o valor que vocês querem para liberar o jogador? Ah, quero um valor X. E aí o Vasco se propôs a pagar. Tá, beleza, vou pagar esse valor pelo Lloyd, mas aí o Antalyaspor acabou fazendo o jogo duro, mas depois as conversas ali se estenderam e então o clube cedeu, né? O clube turco, o Antalyaspor, cedeu, e então a negociação agora está caminhando para um desfecho positivo. E aí, como eu disse para vocês, eu estou com uma fonte lá no Antalyaspor, um brasileiro, inclusive, conversei com ele, mandei essa postagem aí enigmática do Lloyd, e ele me falou o seguinte: cara, então, a gente jantou com ele, no caso, no domingo, tá? E ele se despediu ali da galera, dos companheiros, inclusive, ele nem treinou, tá? Na última segunda-feira, o que deu mais indícios aí de que ele estava de saída. Então é isso que eu posso trazer para vocês. Ele já se despediu dos companheiros, inclusive, não treinou. Isso foi um brasileiro que falou para mim. Eu até perguntei para ele, eu falei: tá, vocês jantaram juntos, mas foi o quê? De forma remota? Ele: não, cara, tô aqui na Turquia e tal. Mandou até foto da sede do Antalyaspor. Bom, sobre o Lloyd Augusto, é isso que eu posso trazer para vocês. Agora, sobre o Neiser Villarreal, né? A informação que veio da imprensa colombiana é de que todos os clubes que se interessaram, o Vasco teria sido o único que formalizou uma proposta até o momento pelo jogador, tá? E o Milionários aceitou o valor ali de 4 milhões de dólares, o que seria aproximadamente 23 milhões de reais na cotação atual. Beleza, ali o Vasco conseguiu alcançar um primeiro passo, que foi chegar a um valor interessante, atrativo para o clube colombiano, mas em um outro cenário que eu trouxe aqui para vocês, tinha uma tarefa difícil de convencer os empresários do Neiser Villarreal, que no caso são 3, né? Eu até trouxe o panorama em um vídeo anterior, isso porque um deles tem uma conexão com a FIFA, né, que é o Sebastian Butch, mas ele não tem uma boa relação com o Milionários, o atual clube aí do Neiser, nem com um outro dos seus sócios, podemos dizer assim. Claro, a relação já foi boa, mas agora está um pouco mais desgastada, né, abalada ali com o Rusgas, e aí eles não têm um bom relacionamento. No caso, seria com o André Roman, que é exatamente o seu representante colombiano, que tem uma facilidade de relacionamento com Milionários, diferentemente do Sebastian Butch. Mas ele, pelo que se falou, com informações vindas da imprensa colombiana, ele mesmo tendo esse bom relacionamento com Milionários, ele estava evitando atender as ligações, né, dar um feedback, responder
os contatos aí do Milionário para, teoricamente, evitar, né, um desfecho na negociação entre o Cruz Maltino e também o clube colombiano. E aí tem um outro ponto, né? Esse terceiro empresário do Naizer Villarreal é o Bruno Carvalho, um agente português que é da mesma empresa que cuida da carreira do Nuno Moreira, atacante português aí, que já foi anunciado, né? Já foi anunciado, não, está muito próximo de ser anunciado, mas já desembarcou no Brasil, já falou como jogador do Vasco, já esteve acompanhando o clássico com o Botafogo em São Januário. Então, assim, é da mesma empresa, o Bruno Carvalho é da mesma empresa que cuida da carreira do Nuno Moreira. E, assim, ele já tem um bom relacionamento com o André Roman, que é o representante colombiano, mas o desejo dele é levar o jogador para a Europa. E aí uma informação trazida, né, pelos colegas aí do Caracol, né, que é um veículo colombiano, que foram os primeiros a trazer esse interesse do Vasco no jogador colombiano, né, na promessa, e aí a gente já tinha essa informação em partes e depois acabamos confirmando aí essa informação do Caracol, é de que, na verdade, o Nasser ele vai ser jogador do Porto, e muito provavelmente por essa influência que eu trouxe para vocês já há alguns dias do Bruno Carvalho aí, que queria levar ele para a Europa. Vocês podem procurar aí no canal mesmo, eu falando sobre isso há alguns dias atrás. Bom, e aí a informação que circula lá na Colômbia é exatamente essa, de que um de seus empresários, eu acredito, né, exatamente por ser o Bruno Carvalho português e o Porto, né, ser um clube desse país europeu, é de que um dos seus agentes já teria dado a palavra ali que o Nasser, depois do fim do seu contrato, que se encerra no fim deste ano, ele seria jogador do Porto. Então, bate um pouco aí do que a gente tinha realmente, tem uma, como é que eu posso dizer a palavra correta? Faz um pouco de sentido, né? Tem coerência. Mas, então, é um pouco do panorama aí das negociações, tanto com o Lloyd Augusto, como também com o Nasser Villarreal. Lloyd está muito próximo, né? Já está ali no trajeto, só resolvendo algumas pendências burocráticas de documentos, e enquanto isso, o Nasser Villarreal parece que, infelizmente, não vai ser um negócio positivo, né? O Vasco não vai ter êxito nessa investida exatamente. A gente já imaginava que seria bem difícil, porque você teria que convencer 3 empresários com interesses diferentes. Bom, então é isso, a gente torce, eu especificamente queria muito ver o Nasser Villarreal com a camisa do Vasco da Gama, acho que seria muito interessante ali para ser inicialmente um reserva do Verratti e quem sabe talvez, não sei, dependendo ali da performance dele, poderia jogar junto como titular, né? Enfim. Mas é isso, galera, vamos ficar, é claro, de olho, vai que ocorra uma reviravolta aí nessa negociação com o Nasser Villarreal. A gente torce que sim, né? Jogador bom é sempre muito bem-vindo. Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para atualizar vocês das notícias do dia e projetar o próximo jogo do Vasco, Vasco e Flamengo. O Vasco enfrenta o Flamengo no próximo sábado, muito provavelmente. Ainda não temos decisão de onde vai ser a partida, vai ser o jogo pela semifinal do Campeonato Carioca, e o Vasco deve ir ao jogo com reforços, né? Nuno Moreira e Garré provavelmente estarão aptos da partida, inscritos. Nós temos ainda essa dúvida se o Lloyd Augusto ainda vai conseguir ser inscrito a tempo do Carioca, muito provavelmente do fechamento da janela vai. E o Vasco vai em busca da vitória ou do empate, que ao menos leva o jogo para o segundo jogo, que leva o resultado da classificação para o segundo jogo. O Vasco retorna aos treinamentos na tarde da terça-feira. O elenco teve folga no dia de hoje, segunda-feira, e o Vasco vai começar a preparação para o jogo contra o Flamengo, que é um jogo que o Vasco promete não repetir os mesmos erros que fez contra o Flamengo no jogo passado, onde o Vasco perdeu por 2-0 e fez um primeiro tempo péssimo, né? O próprio técnico Fábio Carille reconhece isso e chamou o primeiro tempo contra o Flamengo de horrível na coletiva de ontem. Paralelo a isso, o Vasco trabalha para a vinda de reforços, como eu falei. Nuno Moreira
Garré e Lloyd já estão certos. Nuno Moreira e Garré já estão no Rio de Janeiro, já vão começar a treinar com o elenco a partir de amanhã. E Lloyd Augusto está em Portugal e deve agilizar sua vinda ao Brasil nos próximos dias, entre quarta e quinta-feira, até para o Vasco ter como Vasco inscrever ele na janela de transferências do início do ano, na verdade, né? E o Vasco ainda tem negociações com o Bryan Palacios, do Galo. Bom, a informação que eu tenho é que entre o Vasco e o Atlético está tudo ok, e o Vasco depende de um ok do jogador. A princípio o jogador não queria sair do Atlético, não ir para o Vasco em si, mas não queria sair do Atlético, mas pela falta de oportunidades por lá, o jogador pode ser convencido a isso, né? O que falta no momento é o ok do jogador. Entre Vasco e Galo já está tudo apalavrado, todos os termos acertados entre Vasco e o jogador. Valeu, galera, tamo junto, é nóis. Vamos seguir aí, amanhã nós voltamos às nossas lives diárias, passando aqui para informar que na parte da tarde também vou trazer vídeos para vocês também, a partir de amanhã, né, no novo horário, tanto à tarde quanto à noite, e é isso. Valeu, galera, tamo junto, é nóis. Salve, salve, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Thiago e, bom, ontem a gente fez uma análise aí do jogo entre Vasco e Botafogo, onde o Vasco saiu vitorioso e classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Só que assim, já engatando nessa análise, nessa classificação, cara, o primeiro desafio já é agora, o mando de campo e onde o Vasco deve enfrentar o Flamengo quando o mando for seu. Tá tendo um imbróglio aí muito rotineiro, né, cara? Todo Vasco e Flamengo praticamente é isso. Boa parte da torcida defende que o jogo tem que ser em São Januário, que o Vasco tem que defender isso com unhas e dentes. Tem gente que prefere no Engenhão ou em São Januário, né, um pouco mais flexível. Não sei, acredito que também tem gente aí, eu ainda não vi particularmente falando, por isso que eu digo que não sei, mas acredito que tem torcedores que defendam a utilização do Maracanã, afinal é um palco que o Vasco já foi campeão, o Vasco tem sua história muito forte dentro do Maracanã, já ganhou do Flamengo diversas vezes lá no Mário Filho, porém assim, cara, de antemão, acho que dado o contexto atual do time, da energia, da atmosfera, eu acho que o Vasco precisa exercer e precisa forçar a Ferge a deixar com que a partida seja em São Januário, assim. Óbvio, é uma questão do BEP, o BEP não gosta e não acha inviável que a partida seja em São Januário, mas eu acho que o Vasco deveria correr atrás disso e tentar viabilizar esse tipo de partida o quanto for possível, assim, até o quanto conseguir estender o braço, porque já houve uma partida assim em 2017 pelo Brasileirão, onde, óbvio, teve confusão, mas, cara, eu acho que o Vasco dessa vez, você, assim, nada mais justo do que como se você fosse uma pessoa mesmo, você aprender com seus erros. Aconteceu, errou. As pessoas erraram, alguém errou, talvez tenha tido pouca segurança para um tipo de jogo como aquele. O que nos resta agora é analisar o caso e melhorar. Porque não tem como o Vasco querer exercer o mando de campo de jogar no seu estádio e não poder. Tudo bem, se o Vasco quisesse ir para o Maracanã, se o Vasco quisesse ir para o Newton Santos, é uma coisa. Agora, você querer jogar no seu estádio, você preferir jogar no seu estádio e não poder, cara, acho que diz mais sobre a nossa federação e o nosso sistema de segurança do que sobre o confronto em si. Bom, a minha opinião de antemão cara, o Vasco deveria enfrentar o Flamengo em São Januário irredutivelmente. Não digo nem Newton Santos, não digo nem Maracanã. Digo que o Vasco deve enfrentar o Flamengo hoje em São Januário, cara, dadas as devidas circunstâncias. O Vasco hoje é um time que precisa dessa atmosfera. Eu acho que a equipe do Vasco se sentiria mais em casa, mais abraçada com essa atmosfera. Um estádio dividido, querendo ou não, a torcida do Vasco não para de cantar os 90 minutos, mas ainda assim, se você tem um momento bom do Flamengo, o Flamengo ele consegue inflamar a equipe de uma forma muito mais efetiva, porque é metade do que se fosse lá em São Januário, que seria uma parte mais acanhada, apenas 10% da torcida. Então, assim, eu acho que além de você motivar mais os jogadores, você evita com que os jogadores do Flamengo, em um caso de um bom momento, se motivem. Óbvio, tem jogador que prefere jogar fora de casa, sendo xingado e tudo mais, aí entra em particularidades, mas assim, eu acho que para os jogadores do Vasco, esse apoio massivo, onde o Vasco exerceria boa parte da cantoria, é fundamental. Não sou fã, eu acho que se o jogo não for em São Januário, cara, eu prefiro Maracanã. Eu acho o Newton Santos o pior estádio do Brasil,
assim, não vou falar do Brasil, porque eu acho que é muito forte, tá? Porque eu não sei todos os estádios do Brasil, assim, de cabeça. Mas do Rio de Janeiro, sem dúvidas, é o pior. Eu acho que é o pior de visão, é o pior de distância, é o pior de tudo, assim. Distância, campo, arquibancada, que eu digo, né? Enfim, acho que ou é Maracanã ou é São Januário, mas assim, São Januário pra mim tá 10 degraus acima do Maracanã. Por mais que tenha muita história o confronto, por mais que mereça um palco como esse, pra mim São Januário é a escolha. Eu quero saber de você, torcedor. Qual é a sua escolha para o confronto entre Vasco e Flamengo? Qual a sua escolha para o Clássico dos Milhões? Aonde o Vasco deve exercer o mando de campo? Porque definitivamente o Flamengo exercerá no Maracanã, tá certo? É isso. Gostaria de agradecer a quem assistiu. Tamo junto, até amanhã. Valeu.